primeiro você tem que empreender pensando em algum bem maior. Eu, pelo menos, não acho que seja correto você estar insatisfeito por ser liderado por alguém ou por ter um chefe e pensar ser empreendedor porque você não gostaria de ter chefe. Até porque cliente é um chefe, às vezes, muito pior, ou na maioria das vezes não, com certeza muito pior do que um chefe. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e meus pais eram empreendedores, então meu pai tinha uma loja de fazer conserto de eletroeletrônicos de pequeno porte e também de eletrônicos em geral para indústrias, tipo máquinas de injeção, algo mais complexo. Assim, foi isso até que me motivou a fazer engenharia. Mas só que como os meus pais tocavam um negócio sozinhos, então não tinha muito tempo para mim. Então, quando eu saía do colégio, eu tinha duas opções. Ou eu ia para o escritório da loja do meu pai, ficava lá interagindo com os funcionários, mas eu sempre era o filho do chefe, né? Então não gostava muito de ficar fazendo isso. Mas, ou então eu ia para casa e tentava matar meu tempo de algumas formas. Eu era péssimo em jogos online, péssimo em esportes, então eu tentava fazer alguma coisa, baixava filmes e tal. Foi numa dessas de baixar filmes e baixar músicas, isso que foi minha primeira atividade empreendedora, entre aspas, que eu comecei a vender CDs falsificados, né, na época, mas não foi numa grande escala, então foi tranquilo. Então era bem customizado, assim, o cara queria de uma determinada banda que não achava muito fácil, então eu baixava isso, conseguia ganhar alguma coisinha e foi assim que foi a primeira vez que eu efetivamente comecei a empreender, mas não era nada demais, é mais para matar o meu tempo mesmo. Então, logo que eu saí do ensino médio, eu já fiz estágio técnico, fiz 3 estágios, aí comecei a faculdade de engenharia mecânica meio que junto. Então, eu estava fazendo estágio, aí eu fiz engenharia mecânica noturno porque eu tinha mais tempo para poder trabalhar e naquela época o estágio era de 8 horas ainda, tinha aquela lei do estágio. Mas o meu objetivo que eu tinha era fazer intercâmbio, ter experiência internacional. Eu acabei conseguindo isso pela faculdade e depois eu também acabei fazendo mestrado nos Estados Unidos. Então, em 2010 eu fui para a Alemanha, fiquei 6 meses pela faculdade, numa cidade chamada Schmalkalden, que é tão pequena que nem os alemães conhecem. Não foi porque eu efetivamente quis. Então, eu estava empregado, aí eu saí para fazer o mestrado nos Estados Unidos. Quando eu voltei, o mercado de engenharia estava em crise. Isso era no meio de 2016. Então, eu não conseguia arranjar emprego nem na empresa que eu trabalhava anteriormente. Então, já pensando em me reinventar, eu participei de um Startup Weekend, que foi... Eu voltei para o Brasil em junho, isso foi em agosto do mesmo ano. E foi quando eu conheci os meus sócios e foi de lá que surgiu a ideia da Mercatório. Foi logo que eu saí do Brasil. Teve outra pessoa que foi o Henrique, que foi o idealizador da ideia, que veio com uma história de uma bolsa de valores de precatório. Cara, eu não entendia nada, eu estava ainda movido por desastre. Por que não um engenheiro mexendo no mercado jurídico, né? Daí foi aí que surgiu a ideia, mas ainda era um conceito anterior que a gente tinha, que era da bolsa de valores de precatórios. Depois que a gente participou de uma aceleração da Darwin final de 2017, em Florianópolis, daí que a gente deu a pivotada de mudar o modelo de negócio, porque o mercado não estava muito preparado para fazer as negociações todas online, ainda mais porque boa parte tem que ser offline, porque tem cartório envolvido, tem que fazer coisas junto ao tribunal. Então a gente mudou um pouco, porque a gente viu que o problema estava basicamente nas informações, sendo a pessoa que comprava o precatório, a pessoa que vendia o precatório, ela tinha pouca informação no caso do vendedor, como que ela podia vender, por quanto ela vender, sobre conceitos básicos até do precatório. E o comprador ele não tinha noção muito grande de como encontrar essas pessoas que têm precatório sem os intermediários. Tá, então primeiro eu tenho que explicar o que é precatório, porque a maioria das pessoas não vão saber. De maneira bem simples, precatório é quando você entra com uma ação judicial contra o governo, você ganha essa ação, só que o governo não vai te pagar à vista. Então ele emite um ofício requisitório, que é a comprovação que ele está te devendo algum valor, que acima de um certo valor, que no caso da esfera federal é 60 salários mínimos, vira precatório, abaixo disso vira uma requisição de pequeno valor. Então o que a gente faz a gente busca os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais,
pelas informações desses precatórios, compila esses dados e deixa eles ordenados de forma que os nossos clientes consigam fazer filtros desses precatórios conforme a tese de investimento deles. Então, a gente lida com informação, só que a gente pega uma informação que ela é desestruturada e desorganizada e coloca tudo numa plataforma online que a pessoa pode fazer filtros e achar o precatório que ela precisa para aquele momento, seja por valor, por ano de vencimento, que é quando o precatório vai ser pago, coisas do tipo. Empreender é uma montanha russa, né? A gente passa por altos e baixos, a gente quer desistir em alguns momentos. Acho que o pior momento foi quando a gente teve uma saída de um cliente que correspondia por quase 40% do faturamento na época, então a gente começou a achar que a empresa ia acabar e tudo. E a gente tinha basicamente 3 meses para poder reinventar a gente e procurar outros clientes. Então a empresa hoje ainda existe, então a gente conseguiu. Mas foram muitas noites mal dormidas, algumas discussões mais ríspidas, porque justamente a gente estava querendo fazer aquilo funcionar porque a gente acreditava na ideia, mas por causa de uma perda de cliente acabou colocando second thoughts na gente. O melhor momento, na minha opinião, foi quando a gente fechou a primeira venda, que a gente, poxa, esse negócio realmente pode ir para frente. A gente ficou um pouco mais de um ano na ideia da bolsa de valores e não conseguia cliente, não conseguia nada. Então a gente pivotou no final de 2017 e início de 2018, construímos um produto em pouco mais de 3 meses, saímos para a rua para vender em março e em abril a gente conseguiu fechar o primeiro cliente. Então foi relativamente muito rápido. Mas aí foi muito bacana que a gente viu que conseguia efetivamente colocar a empresa de pé, que não ia depender exclusivamente do nosso dinheiro de investidor, a gente conseguiria colocar alguma coisa. Creio que um dos meus maiores desafios recentemente está sendo mudar a nossa empresa de patamar, que é porque a gente tem um mercado que ele é um pouco restrito, mas a gente ainda não atingiu o que a gente acha que pode ser atingível. Então, aí chegando perto disso, a gente já tem que mudar a chave para conseguir continuar escalando. Então, a gente está chegando perto desse patamar, então o meu maior desafio hoje é arranjar outras formas de rentabilizar a empresa para que a gente não fique num patamar que ele é muito pequeno considerado nosso no mercado. De vez em quando eu me paro e falo assim, cara, não estou saindo nada, estou ficando só por conta da empresa, vamos se movimentar um pouco mais. Às vezes eu consigo perceber isso, às vezes não. Às vezes é amigo meu, pô, você sumiu, não sei o quê. A gente fica um pouco afastado, eu tive a perda de um grande amigo meu que eu não conseguia ver ele com a frequência que eu poderia antes do acontecido, então isso também mudou uma chave em mim, falou, cara, você está trabalhando demais, esquecendo um pouco do seu lado pessoal. O primeiro cliente foi um milestone positivo, a gente teve um milestone negativo que foi a primeira grande perda, que isso também, querendo ou não, faz a gente crescer, porque se fosse só de vitórias, cara, ia ser muito, muito fácil a nossa vida. A questão de receber um investimento também, que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, não precisar sempre pensar, poxa, como é que eu vou fazer amanhã? Até questão monetária mesmo, tanto monetária quanto de conseguir penetração no mercado, que os nossos investidores ajudaram bastante nisso. Então, outro milestone que eu considero. Então, nosso primeiro empregado, eu acho que foi nosso primeiro colaborador foi um grande milestone também, que foi a primeira pessoa fora o sócio que acreditou naquela ideia. E também, negativamente, a primeira demissão que a gente teve que fazer, com certeza, que ninguém está preparado para demitir no momento que contrata, né? Então, foi algo que foi bem difícil, que o sonho estava acabando para ela naquele momento. Então, é bem difícil e algo que, com certeza, molda a gente para as futuras decisões que a gente tem que ter. Então, são poucas pessoas, principalmente nesse mercado, que ele é um mercado muito obscuro, muito antiquado, que tem esse pensamento em mudar ele a longo prazo. A gente sabe que a gente consegue fazer pequenas melhorias no curto, mas que o ganho efetivo para todo mundo está no longo prazo, algo entre 3 a 5 anos, assim. Então eu espero que a Mercator tenha sido pelo menos a sementinha que ajudou a mudar o mercado definitivamente e positivamente também. Primeiro você tem que empreender pensando em algum bem maior.
pelo menos não acho que seja correto você estar insatisfeito por ser liderado por alguém ou por ter um chefe e pensar ser empreendedor porque você não gostaria de ter chefe. Até porque cliente é um chefe, às vezes, muito pior, ou na maioria das vezes não, com certeza muito pior do que um chefe. O segundo vai um pouco da escolha do que você está querendo efetivamente mudar. Eu caí num mundo que não era minha praia e fui aprendendo isso aos poucos, o que teve seus benesses e seus malefícios também. Porque como eu estava mais aberto a isso tem coisas boas e coisas ruins. Geralmente você empreende em algo que você tem um pouco mais de conhecimento, você tem um pouco mais de vivência, mas isso não é 100% dos casos. É bom você estudar bastante onde você está entrando, até para não ter surpresas no futuro. Quanto maior o seu desconhecimento do mercado, mais desprevenido você pode ser pego lá na frente e não estruturar bem as coisas. Terceiro é que não existe fórmula pronta para nada. Você pode ler os casos de sucesso lá dos Estados Unidos, do Vale do Silício, e falar assim, cara, os caras são muito bons, cara, eu tô com 35 anos, já passou minha oportunidade de empreender. Não existe receita pronta para nada. Então, ter um senso crítico, assim, que nem tudo é do jeito que parece. Nem as histórias de sucesso, nem as histórias de fracasso. Tudo tem uma certa ponderação, uma certa linha tênue, que a gente às vezes não sabe. Então, ficar se pautando nesses exemplos, seja positivos, seja negativos, pode ser muito ruim. Assim, tem um pouco de sorte, porque se eu não tivesse... Porque tem um destino, né? Se eu não tivesse largado o meu emprego para ir para os Estados Unidos, para voltar, uma coisa muito bem trilhada, assim, para chegar onde a gente começou. Mas com certeza, boa parte foi suor, porque se a gente não tivesse colocado nosso tempo, nosso esforço nisso, algumas noites mal dormidas, virando noite para entregar coisa para cliente. Mas tem coisas que efetivamente faz você pensar, cara, tá muito bem certinho as coisas assim para acontecer da forma que aconteceram. Tem algo assim que, uma estrelinha que tá falando, cara, vai, nem que seja o guts, a intuição, mas tem algo sim que é mais do que apenas o suor.